Muito bem, você está no canal Contratempos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as derrotas do governo no dia de ontem, inicinho do dia de hoje, dia 29/5, a gente está hoje, tá? De 2024. Foram pelo menos 3, na verdade 4 matérias em que o governo perdeu de lavada. E veja bem, eram matérias muito caras ao governo, tá? Matérias que eles defendem historicamente. E tem muito interesse em político em que elas sejam regulamentadas. Perfeito? O primeiro de todos está aí na tela, tá? Era um veto ainda do governo Bolsonaro que impediu que se criminalizasse fake news durante as eleições. Tá? Existia uma lei, a lei criava esse crime de fake news, salvo engano, a pena era de 5 anos. Durante as eleições, o governo Bolsonaro vetou isso aí, impediu, falou, esse artigo aqui não, este crime aqui, essa censura aqui, vamos deixar bem claro, essa censura aqui não, tá? E isso ficou parado ali, de vez em quando isso acontece, fica parado, o Congresso não tem interesse de derrubar o veto, ou não tem força política, se aguarda, etc e tal. E era bastante interessante, porque é uma matéria muito cara ao governo Lula, ao STF, inclusive, certo? Muito cara. Inclusive, há várias redes de televisão por aí, não vou dizer nomes, e uma série de pessoas de esquerda, uma série de pessoas que têm um interesse grande em calar a população, em se arvorar o direito de ser julgador do que é verdade, do que é mentira, do que é bom, do que é mal, para onde o governo deve ir, para onde o Brasil deve ir, a despeito da vontade da sua população. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Perfeito? Então, existe isso aí, derrubado isso aí, você ganharia um grande tempo num processo legislativo que às vezes é moroso, custa, né, emendas, às vezes para que a coisa ande, para que você ganhe votos, etc. E é pular várias etapas e já criar um crime para as próximas eleições, ok? Então, matéria caríssima aí, tá toda hora no jornal, né? E, pô, nós estamos vivendo um clima político pesado por conta desta matéria, fake news. Existia esse veto, houve-se a chance de derrubá-lo, e aí passar a valer esses artigos, só que não foi o que aconteceu. Primeira derrota do dia para o governo, tá? E esse veto foi mantido, e mantido com uma quantidade interessante de votos, tá? Então, começou perdendo. Logo em seguida, tinha os vetos, aí já do presidente Lula, aos artigos que proibiram a saidinha, tá? Existiu uma lei acabando com a coisa da saidinha. O governo também é uma matéria muito cara a este governo, né? Uma pauta histórica deles, essa impunidade, na verdade, a ressocialização das vítimas da sociedade. Só que impunidade. O cara tem uma pena cumprida, não vai cumpri-la integralmente, vai ter uns benefícios, etc e tal. Dizem que é para ressocializar, que isso aí é uma benesse. Só que é uma benesse que bota em risco toda a população toda vez que acontece. Correto? Não vou entrar muito no mérito disso aí, vou entrar no mérito da votação de ontem. Então é uma matéria muito cara. O governo gostaria de ter vetado tudo e acabado com essa lei. Percebeu que não teria força política para comprar essa briga. Tentou salvar pelo menos uma parte. Pequenos artigos ali que permitiam a saidinha para visitar a família de pessoas que já estão no semiaberto, ou seja, já tem a saída, já saem da prisão normalmente, então que dormir na prisão. Tentou salvar isso aí, vetou, era uma coisa, vamos combinar, muito mais fácil de brigar do que a lei inteira. Tentou salvar, inclusive prometeu, conversou, prometeu aumentar o ritmo da liberação de emenda, aquelas negociações que a gente já conhece, perfeito? E nem isso adiantou. Perderam ontem, foram 314 deputados, 52 senadores votando pela derrubada do veto. Derrubada do veto. Ou seja, maioria absoluta de ambas as casas derrotaram o governo, mesmo com todas as promessas, mesmo com toda a conversa, mesmo com todo o apelo que se coloca nas mídias, que se faz nas redes sociais, etc e tal. Não conseguiram, tá? Segundo ponto, talvez o ponto mais forte da noite, porque aí ativamente para derrubar um veto contra a decisão do presidente. Isso mostra uma fraqueza. Depois também
a gente teve uma outra matéria, aí já não tratando de veto, mas uma outra matéria caríssima ao governo, que adora uma taxa, adora um imposto, adora um tributinho, para meter a mãozinha nos bolsos dos consumidores, no bolso dos contribuintes e bancar seus palacetes, seus móveis caríssimos, seus jogos de cama, mesa e banho, suas barrigas gordas, certo? Adora. Não quer parar de gastar. Quer gastar e ter mais chegando. E era uma matéria caríssima. Eles vinham fazendo isso aí há muito tempo, vinham preparando isso aí há muito tempo, o que causou várias brigas, várias, vamos dizer, notícias falsas, mentiras, desconversas nas redes sociais, de que quem pagaria era a empresa, etc e tal, não era o consumidor, que isso aí era uma maravilha. Não colou. No último momento, o Lula tentou se desvencilhar, dizer, não, mas eu não quero, isso aí não é comigo, pô, não pode, não vão taxar o pobre, coitado do pobre, mas levou. É uma matéria do governo. É uma matéria do governo. Né? Quem é que tem interesse em aumentar a arrecadação, se não o próprio governo, que não quer parar de gastar, quer sempre gastar mais. Então, no início, eles previam uma taxação de 60%. Aí o imposto, na verdade, né, para ser mais tecnicamente preciso, o imposto de importação de 60% sobre compras abaixo de 50 doletas. 50 doletas. E aí estavam dizendo que quem compra é classe A e B, pelo amor de Deus. É óbvio que não é. É óbvio que não é. É classe B, C, D, certo? Pegou mal. Lula tentou se desvencilhar, dizendo que não era com ele. Então é só vetar. Você tem a oportunidade agora. É só vetar. Ainda vai pro Senado. Mas tiveram que negociar, tiveram que abrir mão. E no final das contas, de 60 caiu para 20. O relator ainda tentou botar 25, mas ficou em 20%. Isso tudo. Ou seja, ganharam menos do que queriam e ainda ficaram com um grande arranhão aí na imagem do governo, que ao invés de taxar os podres de ricos, os mega milionários, tá taxando a brusinha na Shein. Né, aquele componentezinho, aquele eletrônicozinho lá no AliExpress. Ficou com um grande arranhão e está ganhando menos do que estava querendo ganhar. E para finalizar o dia, ainda teve uma matéria, e aí é uma matéria que passou quase que desapercebida, que era a possibilidade de uso de dinheiro público. Eu vou até botar a matéria aqui, ó. Essa aqui. Congresso proíbe destinar dinheiro público para aborto e ocupação de terra, mas não era só isso, tá? Era proibição de destinação de dinheiro público para atividades ligadas a aborto, cirurgia de redesignação, que palavra difícil, sexual, em crianças, etc e tal, tá? Em menores, na verdade. E ocupação de terras privadas. Então, você é mais uma óbvia pauta governamental. Uma óbvia pauta cara aos militantes. Perderam também, foi um dia de perdas, no final das contas, então foram 4. Segue comigo. Os vetos do Bolsonaro, então ainda não existe crime de fake news no Brasil, graças a Deus, ainda não temos um juiz da verdade. Quer dizer, no direito não temos, na formalidade não temos, de fato a gente sabe, né? A derrubada dos vetos do Lula, que tentava manter ali uma saidinha. O projeto que era de 60%, que foi obrigado a ser 20% da taxação, menos do que queriam com o arranhão do governo. E, afinal de contas, também a proibição de destinar dinheiro público para pautas, vamos dizer, controversas. Ok? Perderam feio para pautas históricas, para pautas muito caras. Não era coisinha boba, não era coisinha besta que eles não ligam, tá? Perderam feio. O que pode indicar um desgaste político, né? Ou melhor dizendo, o desgaste político já existia, a gente está vendo aí já tem algum tempo. Mas a sedimentação, a consolidação, a concretização em votos deste desgaste político. Ainda que tenha se prometido verba, ainda que esteja se liberando como nunca emendas, que agora não é mais do orçamento secreto, né? Mudou esse nome. Estranhamente mudou esse nome. Mas ainda que esteja se liberando como nunca, ainda que tenha se prometido ainda mais, perderam.
Será? Aí a gente fica com a pergunta: será que o governo não quis? Será que ele não tem mais esse dinheiro? Será que esse poder de barganha caiu? Será que eles sabiam que ia perder e falaram, cara, vamos deixar isso aí, vamos economizar para uma matéria que tá vindo aí? Não sei, pode estar vindo aí uma agora. Então vamos segurar essa negociação financeira para a próxima pauta que é mais importante, que é mais abrangente, que vai nos dar mais poder. Ou, e aí eu acho que é o mais provável, pode deixar que a gente se garante na Suprema Corte. E aí a gente tem um grave problema, né? Porque aí você tem um governo em conluio, poderes, vamos falar de poderes, um poder em conluio com outro para anular um terceiro. Aí é grave. O que pode desgastar ainda mais a já desgastada a já desgastada relação do governo com as casas legislativas, tá? Mas isso é bem provável que aconteça. Fake news, vamos por partes. Fake news, já estão fazendo e desfazendo e não querem nem saber. Né? A gente já vê aí, os processos já estão rolando, como se existisse crime de fake news, como se houvesse a previsibilidade, ou a previsão, melhor dizendo, no Brasil, de um juiz de verdade, do que é verdade e do que não é, que pudesse dizer o que discurso vale e que não vale, ok? Um censor geral da nação, um editor geral da nação, não existe, não tem previsão disso aí, e inclusive isso aí é completamente antidemocrático, perfeito? Derrubada da saidinha, mais um tema que será questionado, mas eu não tenho dúvida alguma, tá? O governo foi questionar a desoneração da folha, perdeu 2 vezes, foi ao STF questionar. Então, assim, e se desgastou, obviamente. Deixa presidentes de ambas as casas putos, deixa o Centrão puto. Por quê? Pô, a gente tá trabalhando, a gente tá decidindo, a gente tá fazendo o nosso papel e você quer passar por cima da gente? Então isso, obviamente, gera um desgaste, mas será questionado, não tenho dúvida alguma, com base que talvez a Constituição preveja uma humanização das penas e uma ressocialização. Obviamente, são argumentos abstratos e que, justamente por serem abstratos, permitem esse tipo de interpretação dúbia, né? Interpretação que beneficie uma visão que não necessariamente está lá, mas a gente faz essa interpretação abrangente e engloba isso aí também. Então, eu tenho certeza que será questionado no STF. Já penso até quem vai fazer isso aí. Gente que tem mulher trabalhando em gabinete de ministro, a gente sabe como é que é essas coisas, né? Deve fazer, isso deve ser colocado em pauta, se não cair a lei toda, tá? Se não cair a lei toda. E possibilitarem a saidinha numa afronta ao poder legislativo, que vai suportar até quando isso? Não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. A taxa, não vai ter questionamento, vai ser isso aí mesmo. Assim que tiver a possibilidade, aumentam isso aí. E destinar dinheiro público para pautas que o governo gosta, mas que são contra a maioria da população, ou contra o que a maioria da população acredita que sejam bons valores, eles vão, obviamente, maquiar, dar outra interpretação, fazer acontecer e depois isso terá que ser questionado na Suprema Corte, e a Suprema Corte ou engaveta ou mete mais uma bicuda nisso aí e faz o que quiser. Perfeito? Então acredito que o mais provável estão contando com a mão caridosa, a mão amiga. Pô, a mão amiga é outra instituição, né? Deixa pra lá. Será que estão contando com essa ajudinha de outro poder? A ver, a gente acompanha aqui, tá? Mas foram grandes derrotas pro governo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que qualquer manobra para ultrapassar isso aí, para vencer essas matérias, será interpretada e custará ainda mais influência, ainda mais poder de barganha e poder político dentro das casas legislativas. Aonde isso vai parar, eu não sei, mas está colocado aí a situação.
tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, compartilhar, etc e tal. Muito obrigado. Tentarei voltar mais vezes. A gente tem live todos os dias, aliás, aqui no canal Contratempos e também na Twitch. Força Geek lá, Contratempos aqui. Vem pra cá com a gente, que a gente conversa sobre todas as notícias do dia, tá? Pelo menos as mais importantes. E viajamos na maionese aí, pensando alto, todo mundo junto. Beleza? E pensando sobre tudo que não pode falar. Religião, futebol, política, tudo. Tá? Não temos tabu, apenas o respeito à ideia do amiguinho. Beleza, meus queridos? É isso aí. Até a próxima. Falou, valeu. E fui. Blau.